O que é mal? Uma palavra inventada pelos homens? Um instinto herdado da evolução? Ou será que é algo real, objetivo que existe independente de nós? A verdade é que sem Deus não existe bem nem mal. Se você gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Então já se inscreve, deixa seu like, que o vídeo de hoje é um vídeo muito profundo em relação à existência de Deus. Então hoje eu quero refletir com vocês uma ideia que acaba incomodando muitas pessoas. A ideia é, se Deus não existe, então bem e mal não passam de ilusões. Apesar de inconscientemente, existem muitos ateus que vivem como se Deus existisse. Por quê? Porque Deus, ele é a base para que a moralidade ela seja uma coisa significativa para a nossa existência. O ateísmo pode até negar a existência de Deus, mas eles vivem como se um ser objetivo, universal e moral existisse. Mas vamos lá, eu vou trazer essa ideia para vocês e vou argumentar em relação a isso para mostrar para vocês que se nós tirarmos Deus de pressuposto, a própria moralidade ela perde o sentido. Mas vamos por parte. Agora, no início, eu quero primeiro mostrar para vocês que existe um grande problema em viver sem um fundamento absoluto. Eu preciso que isso aqui fique muito claro. E vejam só, se o bem e o mal não existem objetivamente, então chamar, por exemplo, um genocida de mal ou uma solidariedade de uma boa ação não passa de gostos pessoais. Eu quero que vocês, agora no início desse vídeo, prestem bastante atenção nisso para que vocês possam entender com real profundidade o argumento moral que mostra a existência de um ser que precisa necessariamente ser Deus. Na sociedade que nós vivemos, existe um grande diálogo entre algumas pessoas afirmarem que tudo é relativo e que não existem valores morais, objetivos e absolutos. Mas, se tudo é relativo, por que nós sentimos uma indignação muito profunda contra atos injustos? Isso está dentro de todos os seres humanos. Acreditando em Deus ou não, diante de uma injustiça que nós podemos estar testemunhando, observando, qualquer pessoa, obviamente em sã consciência, ele olharia para o ato injusto que está acontecendo e ele ficaria revoltado, porque é humano. Todos nós agimos e somos assim. Por que nós nos comovemos? Por que nós choramos com a dor de uma pessoa inocente? Mais uma vez, isso daqui, independente de você acreditar em Deus ou não, todos os seres humanos, eles agem dessa maneira. É isso que eu estou dizendo para vocês. Soa a mensagem de que parece que o ser humano ele vive com algo absoluto dentro de si. Nessa altura do vídeo, você pode até indagar. Mas a moralidade ela pode ter vindo da sociedade. A moralidade pode ser explicada pelos processos evolutivos, já ouvi muito isso. Mas vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, seres humanos. Quando a gente vai entender os seres humanos, nós chegamos a uma conclusão muito óbvia. Os seres humanos, eles são seres subjetivos. O que isso significa? Significa dizer que os seres humanos, cada um tem os seus gostos, tem as suas preferências. Veja, eu posso gostar de uma cor preta, você que está me assistindo pode não gostar, pode gostar de uma cor vermelha, e isso é válido para diversas coisas. Um time de futebol, um filme, um livro, enfim. Seres humanos, gente, eles são subjetivos, e isso significa dizer que cada ser humano gosta e tem preferências diferentes dos outros. Portanto, o ser humano por si só, ele não é um ser absoluto. Temos as nossas diferenças. Temos as nossas escolhas e, portanto, nós, se dependermos de nós mesmos, seremos sempre seres subjetivos. Segundo ponto, a evolução biológica ela pode até explicar, como os mecanismos eles foram desenvolvendo, como a vida ela se desenvolveu, ela se adaptou, ela teve um processo gradativo para chegar até os dias de hoje. A evolução, a teoria de Darwin, ela explicou muito bem a seleção natural que as coisas ocorreram para que a vida ela pudesse chegar aqui hoje. Mas a evolução biológica por si só, ela não consegue dar uma base moral objetiva. A evolução ela explica como as espécies elas conseguem sobreviver diante dos climas que ocorreram no decorrer dos anos atrás, até chegar no dia de hoje. Mas não existe nenhum fundamento por trás da evolução que nos faça acreditar
que esse fundamento é a base da moralidade humana. Isso não tem. E o próprio criador dessa teoria, o Charles Darwin, ele sabia desse problema. Dito isso, nós podemos observar, né, que a moralidade, na prática, a moralidade, aquilo que está dentro de nós, que nos impulsiona a diferenciar entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo e errado, ela age dentro do ser humano como uma lei. E outra, como uma lei universal. Essa lei, a lei moral, ela é válida independente da cultura, independente dos seres humanos, independente da pessoa, independente do lugar. A lei moral, ela é uma lei que está contida em todas as civilizações, em todos os países e em todas as pessoas. Quer um exemplo? Vamos lá. Em qualquer lugar que você que está me assistindo, se você for, em qualquer lugar, você sabe que praticar um ato indecente com uma pessoa inocente sempre vai ser considerado errado por qualquer tipo de pessoa. É claro que existem pessoas que preferem, escolhem praticar o mal. Mas o que eu estou dizendo para vocês sobre a lei moral é que todos os seres humanos têm plena consciência de distinguir entre um ato bom e um ato ruim. Não existe um ser humano que olhe para, por exemplo, uma criancinha inocente sendo violentada e a pessoa diga, isso daí é normal. Isso não existe. Todos os seres humanos da face da Terra, ao olhar hipoteticamente, né, para esse exemplo que eu estou dando, de uma criança padecendo ou sendo violentada, qualquer ser humano vai se comover para ajudar a criancinha. Essa é a lei que eu vos falo. É a lei moral que está dentro de todos os seres humanos e que nos impulsiona. Se a gente fosse fazer um argumento dedutivo, ele seria mais ou menos assim. Toda lei que existe precisa de um criador. Na realidade, nós podemos ver na prática que existe uma lei moral que revela dentro do ser humano. Se a lei moral ela é uma coisa que existe, então necessariamente o criador da lei moral também precisa existir. Do contrário, nada que existe não existe por si mesmo. Tudo que existe tem uma causa ou uma razão para que aquilo exista. E se a lei moral existe, e nós podemos perceber isso na prática, quem criou a lei moral e colocou dentro de todos os seres humanos? Fica mais que óbvio, gente, nesse vídeo, que sem Deus, sem o ser absoluto, o bem e o mal, ele não passa simplesmente de convenções humanas, como eu dei o exemplo de cor, de filme, de time de futebol, porque os seres humanos, eles são assim. Portanto, é por isso que a lei moral ela não pode, de nenhuma hipótese, vir da própria sociedade. Perceba, a sociedade ela é constituída por seres humanos, e seres humanos são subjetivos. Então a lei moral não pode vir da própria sociedade. Precisa existir um ser absoluto que dê sentido para a moralidade. Todos nós, mesmo aqueles que negam Deus, que negam a fé, sentimos dentro de nós que existe algo maior. E foi por isso que eu disse a vocês no início do vídeo que o ponto central do vídeo é todos os seres humanos conseguem ser bons sem acreditar em Deus. A gente pode ver ateu, agnóstico que praticam a bondade e sabe discernir entre o certo e o errado. O X da questão, o que eu quero que vocês entendam aqui, é que o ser humano ele pode até conseguir ser bom sem acreditar em Deus, mas o ser humano jamais vai conseguir ser bom sem Deus. E aqui é a diferença. Todos nós sentimos que dentro de nós mesmos existe uma lei que ultrapassa simplesmente gostos pessoais. Essa lei, ela se revela de uma forma absoluta e universal. E esse senso moral é um eco de Deus dentro da nossa própria consciência. O mal, ele é real. O bem, da mesma forma. E isso só faz sentido porque existe um Deus, que é a fonte de toda a bondade e que nos criou segundo alguns aspectos dele, alguns atributos comunicáveis. E sem Deus, restaria apenas escuridão, um mundo cego e vazio. Sem Deus, não existe bem nem mal. Aqui a gente encerra esse vídeo e eu espero de verdade que vocês tenham entendido aí esse argumento, é o argumento moral dentro da teologia, na apologética. Nós estudamos essa linha de raciocínio que nos leva diretamente até Deus. Eu estou ansioso para saber o que vocês acharam desse vídeo. Deixe o comentário de vocês e até a próxima.